Salve, salve rapaziada do canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites de futebol para este domingão, dia 11 de maio. Separei 28 jogos analisados para você, tá beleza? Mas só que antes, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho aí durante uma semana, para você ver como funciona aqui o nosso green. Caiu de paraquedas, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e ative o sininho de notificações na opção todas para receber as nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado, tá beleza? E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam lucrar como você através de nossos palpites de futebol. E lembre-se que aposta apenas para maiores de 18 anos. E sem mais delongas, vamos para o primeiro palpite de hoje. A nossa primeira análise do dia vai começar pela Premier League, o jogo do Newcastle versus Chelsea, início às 8 da manhã. É um duelo do quarto versus o quinto colocado, ambas as equipes com 63 pontos. Ambas as equipes vão se classificando para a Champions da próxima temporada. Caso essas equipes empatem, pode ficar aí dentro da quinta do G4, dentro do G5 para a próxima temporada Champions, ou seja, a classificação está muito próxima para essas equipes. Nottingham Forest e Aston Villa estão na briga também. A equipe do Newcastle em 5 jogos bateu mais de 1.5 em todos. O Chelsea em 5 jogos bateu mais de 1.5 em todos. Vai atuar na casa do Newcastle. O Newcastle tem ataque para fazer gol no Chelsea. E o Chelsea, mesmo atuando fora de casa, tem ataque para fazer gol na equipe do Chelsea. Então, para essa partida, meu parceiro, acredito que será um jogo para gols. O Chelsea atuando fora tem ataque para fazer gol no Newcastle e o Newcastle em casa tem ataque para fazer gol no Chelsea. Então, vou buscar o mercado de gols nessa partida. É um jogo para cima de gols e também um jogo para ambos marcas, sim. O primeiro mercado é um jogo para mais de 1.5, pagando muito pouco. Vamos pegar o mercado de over 2,5 e também o mercado para ambos marcas nessa partida. Bom, temos na Escócia o Rangers versus Aberdeen, início às 8 da manhã. É o duelo do segundo versus o quarto colocado. A equipe do Rangers está classificando para a Champions e o Aberdeen está na briga aí com o Dundee United para a vaga na Conference League. Mas a equipe da casa não passa por um bom momento, vem a 5 jogos sem vencer, batendo over 1,5 nos últimos 4. E o Aberdeen é uma equipe under, já que em 5 jogos, em 4 deles bateu menos de 2,5. O último confronto foi 2-2. É um jogo que o Aberdeen, será que surpreende essa equipe do Rangers? Bom, não acredito nisso, mas isso pode acontecer. De repente, a equipe do Aberdeen pode vencer sim. É uma boa opção aí de mínimo possível zebra, já que o Rangers não passa por um bom momento. Outra boa pegada seria o mercado para over 2,5. Vamos agora para a Holanda, o jogo do Feyenoord versus PSV, início às 9h30. É o duelo do vice-líder versus o terceiro colocado. A equipe do Feyenoord está classificando para a pré-liga dos campeões e o PSV ainda luta por título contra a equipe do Ajax, que é o líder com 74 pontos. Bom, a equipe do Feyenoord, 5 vitórias consecutivas, bateu over 2,5 aí em 3 deles. O PSV, over 2,5 em todos. Ou seja, nos últimos 2 confrontos, o PSV venceu em casa e na casa do Feyenoord, o Feyenoord venceu por um placar de 1-0. É aquele jogo de 6 pontos que ninguém quer perder em nenhuma hipótese. Vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Acredito muito no mercado para ambas as equipes marcam e também acredito nessa equipe do Feyenoord que não deve tropeçar em casa. Então pode acontecer aí também o Feyenoord com empate, quem sabe, mas acredito no jogo para ambos marcam. Vamos agora para a Inglaterra Premier League, o jogo do Manchester United versus West Ham às 10h15. É um duelo do 15º versus 17º. Ambas as equipes não caem, então não vou nem comentar esse jogo.
Bom, vamos agora para o jogo do Nottingham Forest versus Leicester City. É um jogo bem interessante. A equipe do Nottingham Forest é o sexto colocado. Leicester City rebaixado, não briga mais por nada. É um jogo que só vamos focar no Nottingham Forest. Vem a 5 jogos de apenas uma vitória, batendo mais de 1.5 em 4 deles. E a equipe do Leicester City bateu over 2,5 em 4 de 5 nos últimos confrontos. O Nottingham Forest vem levando melhor. Precisa vencer Nottingham Forest para vencer o jogo. Tottenham versus Crystal Palace também às 10h15. É um duelo do 11º, 12º versus 16º colocado. A equipe do Crystal Palace 46 pontos, ainda tem chances mínimas ali, mas não vai brigar por nada, como a equipe do Tottenham também não vai brigar, então esse jogo está descartado. Vamos agora para o jogo da Alemanha Bundesliga, Leverkusen versus Dortmund, às 10h30. A equipe do Leverkusen, meu parceiro, em 5 jogos, bateu under 2,5 em 4 deles, e o Dortmund bateu over 2,5 em todos. Nos últimos 3 confrontos foi ambos marca. O Dortmund briga até por algo a mais do que a equipe do Leverkusen. Leverkusen é o vice-líder, vai se classificar para a Champions da próxima temporada e é o jogo da vida do Dortmund. Se o Dortmund vence e Freiburg tropeça, ele está na Champions da próxima temporada. Então é daquele jeito esse jogo. Vou deixar um jogo aí bem dramático, mas acredito que será um jogo para ambas as equipes marcam gols, e o duelo para over 2,5 também. Clássico na La Liga, temos Barcelona versus Real Madrid, início às 11h15 da manhã. É um duelo dos gigantes. A equipe do Barcelona é o primeiro colocado com 79, enfrenta Real Madrid na vice-liderança com 75, 4 pontos à frente da equipe do Barça, restando 12 pontos ainda a disputar. Ou seja, se o Barcelona vence mais 2, é o campeão. Se ele vence para Real Madrid agora e a próxima rodada vencer novamente, já é campeão. O Real Madrid precisa vencer e ainda torcer para tropeços do Barcelona, algo muito invariável nessa temporada. A equipe do Barcelona perdeu a melhor competição, ou seja, a maior competição do mundo, que era a Champions, Liga dos Campeões da Europa, mas perdeu com autoridade, meu parceiro, perdeu na prorrogação, jogou muito a equipe do Barcelona. Lamine Yamal, Rafinha e outros jogadores deram tudo de si, mas não conseguiram evitar aí a derrota na prorrogação, e foi uma pena o Barça ter ficado fora dessa grande final, que infelizmente vai ser PSG vai enfrentar a equipe da Internacional. Bom, em 5 jogos do Barcelona, em 4 deles bateu, ambas as equipes marcam, e bateu mais de 2,5 gols. Já a equipe do Real Madrid, em 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, batendo mais de 2,5 em 3 deles. E o último confronto bateu ambos marca. Nos últimos 2 confrontos bateu ambos marca, e nos últimos 5 foi jogo para over 2,5. O Barcelona que não perde 4 confrontos diante dessa equipe do Real Madrid. O Barcelona que vai enfrentar um Real Madrid ferozmente enraivado, porque precisa mostrar o resultado para sua torcida, sua força, como o Lamine Yamal prometeu, dar tudo de si nesse jogo para dar o título aí, ou deixar o Barcelona muito próximo do título. E claro, Carlo Ancelotti de saída do Real Madrid, então o Real Madrid aí deve ficar sem título mesmo neste término de temporada. O Barcelona que vem a mais de 15 jogos sem perder em seus domínios. O Real Madrid fora de casa não está sendo aquele Real Madrid que nós costumávamos assistir em seus jogos, costumávamos ver. Então, não é o Real Madrid que vimos há algum tempo atrás. Para essa partida, acredito no Barcelona, uma chance dupla, Barcelona com empate, atuar em casa com o apoio da sua torcida, Lamine Yamal, Dani Olmo, entre outros jogadores. E também acredito aqui no mercado para gols, ambos marcam pagando 1,33. Temos agora o Países Baixos, o jogo do Ajax versus Nijmegen. A equipe do Ajax é o atual líder com 74 pontos, enfrenta o 13º colocado com 34 pontos. Ainda briga contra o rebaixamento, mas é um jogo mais interessante para a equipe do Ajax, que está em busca do título, vai atuar em casa, apesar de vir aí de dois tropeços, um empate e uma derrota. É um jogo que ele é bastante over. Em 4 de 5 bateu 2,5. E a equipe do Nijmegen é um jogo também over. Bateu over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 3 confrontos, ambos marcam mais de 2,5.
para essa partida, atuando em casa, com apoio da sua torcida, acredito na recuperação aí dessa equipe do Ajax para vencer o jogo. Bom, temos agora o jogo do AZ Alkmaar versus Kronische, início às 11h45. A equipe do AZ, sexto colocado, enfrenta o Kronische na nona colocação, com 38 pontos, ou seja, briga ainda por vaga na Conferência Europeia. E a equipe do AZ Alkmaar ainda busca uma vaga ali na Liga Europa. Bom, a equipe do AZ, 5 jogos, bateu under 2,5 em 4 deles, uma coisa muito difícil de acontecer. E a equipe do Kronische bateu mais de 2,5 em todos. O último confronto deu AZ pelo placar de 3-1, atuando em casa, com apoio da sua torcida. Não passa por um bom momento, busca reabilitação no campeonato. Então, para essa partida, gosto aí do mercado para gols. Um jogo para mais de 2,5 nessa partida. Bom, ainda na Premier League, temos agora a Premier League, o jogo do Liverpool versus Arsenal, grande clássico. A equipe do Arsenal também está fora da Champions da próxima desta edição. Eliminou o Real Madrid, mas caiu, meu parceiro. A equipe do Liverpool já é campeão, não briga mais por nada. Arsenal ainda briga aí por essa vice-liderança diante do Manchester City. E a equipe do Liverpool, 5 jogos, 2 derrotas, 3 vitórias, batendo over 2,5 em 4 deles. E o Arsenal, 3 derrotas consecutivas, batendo over 2,5 em 4 deles. Nos últimos 3 confrontos, over 2,5. Bom, vai ser um jogo que o Arsenal interessa muito ao Arsenal. E o Liverpool é clássico, peso da camisa. Então vou deixar um jogo aí para ambas as equipes marcam. Frankfurt versus ST Paulin às 12h30 pela Bundesliga da Alemanha. Frankfurt, terceiro colocado, 56 pontos, enfrenta o Paulin na 14ª colocação, que não cai mais, só vai jogar para cumprir tabela. É um jogo que só interessa a equipe do Frankfurt, atuando em casa com apoio da sua torcida. É uma equipe forte, em 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Então, enfrenta um Paulin que não briga mais por nada. Nos últimos 3 confrontos em casa, empatou 1 e venceu 3. Vou deixar Frankfurt para vencer o jogo nessa partida. Vamos agora para o italiano. Temos Torino versus Internazionale de Milão. É um duelo do vice-líder versus 11º colocado. A equipe do Torino não cai mais. E também é muito complicado que consiga vaga em competições europeias. Então, para essa partida, só interessa a Internazionale. O Torino pode atrapalhar sim. Vem a 5 jogos aí, batendo under 2,5 em todos. E a equipe da Inter é uma equipe que bateu mais de 2,5 em 3 de 5. Nos últimos 5 confrontos, a Inter levou a melhor. A Inter que conseguiu superar o poderoso Barcelona. Meu parceiro, Barcelona foi superado pela essa equipe da Internazionale. A Internazionale que armou uma armadilha e deu certo para a equipe do Barcelona. Então vou pegar aqui o mercado. O mercado para mais de 1,5 gols nessa partida. Com certeza vai ser um jogo para gols. Mais de 1,5. E claro, pode acontecer aquela zebrinha aqui, ó. Uma chance dupla. O Torino pode surpreender sim. Vamos agora para o campeonato turco. Temos o jogo do Besiktas versus Adana. Temos aí Besiktas na 4ª colocação, 55 pontos. Briga por vaga na Liga Europa. E a equipe do Adana já rebaixada com 2 pontinhos só no campeonato. É um jogo que só interessa a equipe do Besiktas. Besiktas vem a 2 vitórias consecutivas. Adana não vence aí. Vem a 5 derrotas consecutivas. O último confronto, meu parceiro, o Adana levou a melhor 2-1. Mas agora a equipe do Adana não respira mais nada nesse campeonato. Então até para indicar uma vitória do Besiktas é chato por causa das odds. No primeiro tempo tá muito baixa a odd. O jeito vai ser pegar o mercado para gols. O mercado para mais de 2,5 aí. O mercado de HT ao intervalo. 0,5 gols ou até 1,5 no ao vivo. Tá muito difícil. É um jogo que as odds estão muito esmargadas. La Liga da Espanha temos Bilbao versus Alavés às 13h30. Bom, a equipe do Bilbao é o 4º colocado. Vai enfrentar uma equipe que luta contra rebaixamento, 17ª colocação. E a equipe do Bilbao quer Champions na próxima temporada. Para que isso aconteça, não pode vacilar. Bilbao em casa, 5 jogos, apenas uma derrota para o United,
aquele apagão. E a equipe do Alavés, fora de casa, vem a 5 jogos sem perder, batendo mais de 1,5 em 4 deles. E nos últimos 2 confrontos, o Bilbao levou a melhor. Vou deixar esse Bilbao, chance dupla, casa com empate. Bélgica, Genk versus Clube Brugge, disputa do título, início às 13h30 da tarde. A equipe do Genk é o terceiro colocado e o Brugge é o segundo colocado, ou seja, o Brugge está a 1 ponto do Royal Union, que é o primeiro colocado, e a equipe do Genk em 5 jogos não vence, empatou 1 e perdeu 4, e a equipe do Clube Brugge vem aí de 2 vitórias consecutivas, em 5 jogos bateu over 2,5 em 3 deles, e nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Brugge, 1 empate e 1 vitória do Genk. Ou seja, o Brugge vai atuar fora de casa, mas o momento é muito melhor da equipe do Brugge, mesmo atuando fora dos seus domínios. Então, para essa partida, acredito numa chance dupla, Brugge com empate e, claro, é aquele jogo também over. Se a equipe do Genk melhorar o seu ritmo ofensivo, pode ser também um jogo para ambos marcam. Grécia, disputa do título, Panathinaikos versus Olympiacos, é o duelo do primeiro versus o segundo colocado. Panathinaikos em 5 jogos bateu, ambas as equipes marcam e mais de 2,5. E o Olympiacos vem a 3 vitórias consecutivas, bateu over 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Olympiacos e nos últimos 3 aí bateu over 1,5. Ou seja, vai ser um jogo bem interessante. A equipe do Panathinaikos em casa costuma dificultar a vida dos seus adversários, já que vem a mais de 10 jogos de invencibilidade e vem somando 9 vitórias consecutivas. Ou seja, vai ser um jogo bem complexo aí para a equipe do Olympiacos, que atuando fora, perdeu 3 e venceu apenas 2 fora de casa. Então, para essa partida, acredito numa vitória do Panathinaikos com empate e também no jogo para menos de 3 gols e meio. Ainda na Grécia temos o jogo do PAOK versus AEK às 14 horas. É o duelo do quarto versus o terceiro colocado. Ou seja, em 5 jogos o PAOK bateu aí mais de 2,5 gols e ambos marcam. E a equipe do AEK 4 derrotas consecutivas. O último confronto foi 3-2 para o PAOK. Nos últimos 3 confrontos bateu, ambas as equipes marcam. Vai ser um jogo para gols, não tenho dúvida disso. A equipe mandante é a favorita, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então eu vou estar deixando aqui chance dupla, casa com empate, o jogo para mais de 1,5. Vamos agora para o campeonato do Equador, o jogo do Técnico versus Independente Del Valle. Início às 15 horas, é o duelo do vice-líder versus o 13º colocado. Ou seja, o Técnico está dentro do Z4 e o Del Valle está lá em cima brigando com o Barcelona do Equador pelo título. Vai ser um jogo que interessa muito a equipe do Técnico e também ao Del Valle. O Técnico, 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 deles. Del Valle, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em todos. O último confronto deu Del Valle pelo placar de 1-0. Vai ser um jogo dramático, não tenho dúvida disso. Mas, a princípio, acredito que vai ser um jogo para gols. É equipes que gostam de marcar gols, então é jogo over. Vamos trabalhar nesse mercado. Vamos buscar aí um jogo para mais de 1,5 gols. Bom, vamos agora para a Itália, o jogo do Napoli versus Genoa pela Série A, às 15h45. O Napoli é o atual líder, 77 pontos. Enfrenta o Genoa na 13ª colocação com 39 pontos. O Genoa, meu parceiro, que não cai nem vai mais para lugar algum. Então, meio de tabela, um jogo que só interessa aos napolitanos. E os napolitanos vêm a 4 vitórias consecutivas. Bateu o under 2,5 em 4 jogos aí da equipe do Genoa, em 4 de 5. E a equipe do Genoa não passa por um bom momento. Bateu aí menos de 2,5 em 4 dos últimos 5 jogos. E o Napoli venceu fora de casa no primeiro confronto. E olha que é jogo para gols. Em 5 confrontos, em 4 deles bateu, ambas as equipes marcam. Para essa partida, claro, o Napoli precisa do resultado para confirmar aí a sua liderança. Faltando apenas 3 rodadas, precisa vencer aí no mínimo mais 2 rodadas para ficar com o título desse campeonato italiano. Está disputando com a Internazionale, que jogou aí no sabadão.
Então, para essa partida, acredito na vitória dos napolitanos, Napoli para vencer, e também no jogo para over 2,5, mas a nossa dica de segurança é o Napoli para vencer. Vamos agora para o Brasileiro Série A. Temos o jogo do Sport Recife versus Cruzeiro, às 16 horas. É o duelo do Lanterninha Sport versus Cruzeiro, quarto colocado, vem de uma vitória em cima do Flamengo e está dentro do G4. Ou seja, vai ser um jogo bem complexo para a equipe do Sport, mesmo atuando em casa, trocou de treinador, o Pepa saiu, o Antônio Oliveira está chegando, vem a 5 jogos sem obter sucesso, e se for agregar um pouco mais, a sequência é ainda terrível, mais terrível do que vocês imaginam. O Sport vem a 9 jogos sem vencer, ganhou o Campeonato Pernambucano nos pênaltis, perdendo em casa para a equipe do Retrô. Então é uma equipe que não engrena, é uma equipe que mostra um rebaixamento aí para 2026. O Cruzeiro, 3 vitórias e um empate, batendo mais de 1,5 em 4 dos últimos 5 jogos. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, e foi jogo para over goals. O Cruzeiro atuando fora de casa é uma decepção, 5 jogos sem vencer. O Sport venceu o confronto mais recente que teve diante do Cruzeiro, e o Sport atuando em casa também é outra decepção. Então é aquele jogo do desesperado que não sabe atuar em casa, nem sabe atuar fora de casa. Então, diante desse mercado, acredito no jogo under, nessa partida. Vamos buscar o jogo para menos de 3,5, está pagando muito pouco, podemos aí pegar um menos de 2,5 com segurança. Bom, temos agora a Liga da Espanha, Betis versus Osasuna, às 16 horas. É um duelo do 6º versus o 9º colocado. O Betis ainda sonha com vaga na Champions da próxima temporada, e o Osasuna, 9º colocado, ainda sonha com vaga na Liga Europa, mas tem grande chance de participar da Conference League da próxima temporada. Só que vai enfrentar o Betis, o atual finalista da Conference League. O Betis vem a 5 jogos batendo mais de 2,5 gols. É uma equipe muito over. E a equipe do Osasuna batendo mais de 1,5 em 4 dos últimos 5. Nos últimos 5 confrontos bateu mais de 1,5. E em 4 deles bateu ambos marcas. O Betis venceu os últimos 3 confrontos. O Betis que é champion. Então vou estar deixando um jogo para gols, um jogo over, mais de 1,5 gols, ou casa com empate anula. Vamos agora para Portugal, Liga Portugal. Temos o jogo do Boa Vista versus Porto às 16h30. É o duelo do 3º versus o 16º colocado. Boa Vista luta contra rebaixamento, tem 24 pontos, a mesma pontuação do Lanterna. E o Porto, 65, luta aí por vaga na Champions da próxima temporada, mas acredito que o Porto pode ficar com a vaga na Liga Europa disputando com a equipe do Braga, porque o título lá em cima vai ser disputado entre Sport de Portugal e Benfica até o fim da última rodada. O Boa Vista em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 3 deles, e a equipe do FC Porto em 5 jogos mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 3 confrontos bateu mais de 1,5 gols. Vai ser um jogo bem interessante tecnicamente. O Boa Vista não passa pelo bom momento, principalmente atuando em casa. Então vou deixar um jogo para Porto para vencer. Temos agora Brasileiro Série A novamente, Brasileirão, Betano. Início às 17h30, Atlético Mineiro versus Fluminense. É um duelo do 5º colocado versus a equipe do Atlético, aí 10º colocado com 9 pontos. Bom, a equipe do Atlético Mineiro vem a 3 empates, uma vitória e uma derrota, batendo over 1,5 em 4 de 5. Perdeu pela Liberta diante do Deportes Iquique. Então, a equipe do Flusão em 5 jogos bateu under 2,5 em 4 deles. Vale ressaltar que neste dia que o Galo entrou em campo, o canal aqui acertou mais de 3 zebras, meu parceiro. E no dia anterior também. Então é considerado como um poderoso chefão das zebras aqui esse canal. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Lembrando que o Flusão gosta de que a equipe adversária demita treinador. Foi assim diante do Sport. Se não me falha a memória, a equipe do Flusão. Foi assim diante do Corinthians e diante do Santos. Então
o Atlético aí deve tomar cuidado, hein? Porque o Botafogo foi o único que venceu o Flu, porque se o Flusão tivesse vencido, acredito que o técnico também seria demitido. Mas quem sabe aí o Galo tem uma pedreira, se perde pode complicar a vida do treinador, hein? Então, para essa partida, acredito no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E pelo momento do Atlético Mineiro, também podemos rabiscar aí essa opção de mínimo possível zebra. Temos agora Palmeiras versus São Paulo, início às 17h30. A equipe do Palmeiras é o atual líder, 16 pontos. São Paulo, 11º colocado com 9 pontos. É o clássico rei. Bom, a equipe do Palmeiras em 5 jogos bateu under 2,5 nos últimos 4. São Paulo em 5 jogos bateu under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates, 2 vitórias do Palmeiras, batendo under 2,5 em 4 de 5. Então, para essa partida, não tem muito o que comentar. O Palmeiras perdeu o título para o São Paulo e depois conseguiu vencer aí, dando o troco nessa equipe do São Paulo. Mas em si, acredito que será um jogo para poucos gols. O São Paulo não é uma equipe que sofre muitos gols. Vem de uma vitória na Liberta, diante do Aliança do Peru. Então, para essa partida, ficarei no mercado para poucos gols. Então, vamos olhar as odds de momento. Bom, a princípio, vamos estar deixando aqui para vocês um jogo para menos de 2,5. E também acredito São Paulo com empate com opção de mínimo possível zebra. Bom, temos ainda no Equador, Universidade Católica versus Barcelona. O Barcelona é o líder, enfrenta o Católica na 7ª colocação. Vai ser um jogo bem interessante porque é uma equipe que marca gols e a outra que sofre poucos gols. Universidade Católica em 5 jogos bateu mais de 1,5. Barcelona em 5 jogos foi under 2,5 em 3 deles. O último confronto deu Barça pelo placar de 1-0. O Barcelona vem a 3 confrontos sem perder para a Universidade Católica. Então, vai ser um jogo bem equilibrado. A Universidade Católica é uma equipe que vem jogando bem seus domínios, mas não pode menosprezar essa equipe do Barça. Não é à toa que está na liderança do campeonato. Então, vamos buscar aqui grandes mercados, não tenho dúvida, sempre trazendo o que tem de melhor no mercado para os inscritos. Vamos buscar aqui um jogo para menos de 3,5 e uma chance dupla ao intervalo, Barcelona com empate. Botafogo versus Internacional pelo Brasileirão às 20 horas. É um duelo do 9º colocado versus o 12º colocado. O Internacional estava vencendo a equipe do Corinthians de virada, depois da expulsão tudo desandou. E o Botafogo aí vem de uma derrota para o Bahia, meu parceiro. Vai ser um jogo que o Botafogo busca reabilitação. Em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 3 deles. E o Inter em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 4 deles. Nos últimos 2 confrontos o Botafogo venceu pelo placar de 1-0. Não é aquele mesmo Botafogo da temporada passada, mas é um Botafogo que vem tendo invencibilidade em casa. 6 jogos aí, batendo mais de 1,5. O Inter fora em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 4 deles. Vai ser um jogo dramático, não tenho dúvida disso, mas acredito aí que será um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. E rapaziada, ao mais é isso, espero que tenha gostado. Mas Bruno, a opção de bilhete pronto, a opção de dupla, tripla aqui do canal. Então essas são as nossas análises, prognósticos e palpites de apostas esportivas deste domingão. Vou estar deixando para você uma tripla, uma dupla como bilhete pronto para que vocês possam analisar novamente e decidir aí que segue ou não essas dicas. Bom, vamos estar deixando aqui no jogo do Barcelona versus Real Madrid, chance dupla, Barcelona com empate. Vamos estar deixando também para vocês Ajax para vencer e vamos estar deixando Frankfurt para vencer. Frankfurt e Ajax é uma boa dupla. Vamos estar deixando também aqui pelo Brasileirão, vamos estar deixando o jogo do Palmeiras versus São Paulo, menos de 2,5. Vamos estar deixando Flamengo versus Fluminense, mais de 1,5. E vamos estar deixando também aqui no jogo do Napoli para vencer. Então,
Duas triplas muito bem analisada, mais uma dupla. Então monte sua dupla, monte sua tripla, planeje seu bilhete pronto e busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Nos vemos amanhã no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo. Avante tropa!